Irmãos e irmãs, o nosso santuário tem uma notícia muito boa para todos os católicos do Brasil e devotos da Mãe Aparecida. Depois de muito diálogo, de muita compreensão, os restos mortais do cardeal Aloysio Lorscheiter serão transladados para Aparecida. Cabe-me aqui agradecer de todo o coração ao povo de Daltro Filho, imigrantes, que foi tão generoso e nos doar o seu próprio filho, Dom Aloysio, porque ele vem para a sua diocese, aqui, Aparecida, onde ele viveu e marcou esta igreja local e é aqui muito amado também. Muito obrigado a vocês, querido povo de Daltro Filho, e espero que lá do céu Dom Aloysio recompense a todos vocês. Claro, minha gratidão também a Dom João Inácio Miller, que era o provincial dos franciscanos no Rio Grande do Sul, quando Dom Aloysio faleceu e foi sepultado. E Dom João foi o nosso caminho para a abertura deste grande diálogo. Também quero agradecer de todo o coração ao Frei Inácio de Lázari, provincial dos franciscanos no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, que também nos deu um apoio muito grande. E cordialmente dizer ao senhor prefeito Celso Kaplan que o senhor foi também assim, de um coração muito compreensivo, e muito obrigado então por ter aceitado, ter compreendido este grande evento espiritual e também que vai fazer um bem imenso para Daltro Filho. Não posso esquecer do pároco, nosso Frei Albano, que também nos ajudou muito neste diálogo. Deus seja louvado. A Mãe Aparecida abençoe a vocês, querido povo do imigrante de Daltro Filho. E Dom Aloysio interceda por todos nós. A minha bênção, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu posso falar do cardeal Lorscheiter a partir de setembro de 2007, de maneira muito particular e com mais propriedade. Antes disso, é mais ou menos o que nós sabemos, o que nós podemos coletar na internet e que outras pessoas que tiveram vivências mais próximas com ele. No dia 27 de setembro de 2007, eu fui eleito ministro provincial dos franciscanos do Rio Grande do Sul. E a partir daquele dia, então, coube a mim focar, assim, de modo muito particular, a partir das decisões do capítulo, toda a vida da província, a questão de transferência dos frades, a questão dos projetos aprovados. E o assunto do momento era o cardeal Lorscheiter, porque ele estava bastante enfraquecido na saúde dele. Então, logo quando eu saí de imigrante de Daltro Filho para Porto Alegre, eu passei no hospital, fui visitar ele, me apresentei a ele, conversamos. E dali para frente eu ia assim sistematicamente 2 a 3 vezes visitar ele nesse ínterim que ele estava no hospital. Ele ficou no hospital até meados de outubro, até pelo dia 20 de outubro, depois ele recebeu alta, ele ficou na nossa casa lá em Ipanema. E o doutor Lucchesi, que acompanhou ele mais de perto, então ele também com muito carinho acompanhava ele também se dispôs a, se fosse necessário, vir até lá no convento dos franciscanos para poder prestar-lhe auxílio e medicação. Finais de novembro, ali pelo dia 20 de novembro, ele começou a inchar muito. Vocês sabem que ele tinha muita retenção de líquidos. Então, foi necessário, para que ele atendesse a solicitação dos enfermeiros para ele voltar ao hospital, eu tive que, então, dizer para ele que, por obediência, ele fosse para o hospital. Ele não queria ir para o hospital. Então, ele atendeu ao meu pedido de retornar ao hospital. São certas questões um pouquinho mais delicadas, chatas, mas eu digo, eu sou obrigado a lhe fazer essa pergunta. Então, perguntei para ele sobre o momento derradeiro dele, onde ele acharia, então, que deveria ser o enterro dele, o sepultamento dele. E aí ele sempre sorria, ele olhou para mim sorrindo. Aí ele disse assim, Daltro Filho é um bom lugar para um frade menor. E eu, constrangido, não fui para frente na conversa, ficamos nisso.
Ele colocou Daltro Filho é um bom lugar para um frade menor. Mas depois, conversando com o Irineu Gassen, que foi bispo em Vacaria, e que era antes de mim ministro provincial, agora ele é bispo emérito em Vacaria, então ele dizia para nós, quando ele voltou para o Rio Grande do Sul em 2004, que ele chegou e ele pediu um guardião, um superior da casa. Eu quero um guardião a quem obedecer, porque isso é o nosso normal na vida de frade menor. O frade menor tem um superior, ele não precisa se preocupar muito a ele ter que escolher muitas atividades, obedecer ao superior e pronto. Aí ele foi apresentado ao Jorge Hartmann, que então foi o superior, e ele de fato viveu uma vida assim muito atenta a esse compromisso de frade menor. Eu lembro ainda que naqueles anos que ele esteve conosco, e ele sempre foi um frade muito pobre, então quando ele fazia as viagens dele para pregar retiro ou dar algum curso Brasil afora, ele chegava para o superior dele, para o Frei Jorge, e dizia: guardião, precisaria de um dinheirinho para viajar. Ah, quanto o senhor precisa? Ah, dá uns 150 reais, 200 reais. O senhor vai para onde? Não, tem que estar em outubro, uns 500, 600 reais. Então ele queria sempre um pouquinho para na viagem ter que depender de outros. A aposentadoria dele ele não queria tomar ciência, entregou toda na mão dos superiores. Então são algumas características que foram marcando ele. Então no finalzinho da vida dele também, ele certamente não buscou assim glórias, digamos assim, um lugar também, que é o lugar natural dele aqui em Aparecida, mas ele disse, é um bom lugar para um frade menor em Daltro Filho. E eu, por causa deste pedido dele de obedecer, eu não consegui fazer o discernimento talvez necessário na época. Lembro-me ainda, se foi durante os anos de coma, dos dias de coma dele, do dia 11 de dezembro até o dia 23, que o arcebispo aqui, o Dom Damasceno, da época, ligou para mim, e também o arcebispo de Fortaleza, falando do sepultamento do corpo dele, assim por diante. E no meio daquelas atividades todas que a gente tinha de final de ano, eu também não consegui tomar uma decisão diferente. E também porque em Porto Alegre nós tínhamos tudo encaminhado para ele ser, de fato, sepultado em Daltro Filho. Então eu dizia para eles, a minha conversa com o cardeal, eu reiterava, então, não, ele vai ser enterrado em Daltro Filho. Então é uma frase assim muito firme que eu dizia, também para nós poder meio que encerrar o assunto. Então era uma decisão que eu tomei, eu tive que tomar, para não deixar dúvidas, a partir da minha conversa com o cardeal. E foi isso que aconteceu. Nós ainda em setembro daquele ano, já quando ele ficou mais doente, nós contratamos uma funerária que se encaminhou de prever tudo, fez todos os encaminhamentos necessários, eles já sabiam que seria cinco dias certamente de velório, assim por diante. Então eles se inteiraram como é que seriam os trâmites de um velório de um cardeal, assim por diante. E assim nós também preparamos em Daltro Filho já um túmulo, ele foi preparado antes, porque nós sabíamos que podia acontecer a qualquer hora, haja vista que as condições dele estavam cada vez mais enfraquecidas. E assim aconteceu, que depois do falecimento dele, dia 23 de dezembro de 2007, então vocês podem imaginar, e vocês também estiveram lá, foram muitas as pessoas que quiseram notícias, reportagens intensas. Então nós estávamos muito envolvidos com este fato do velório dele e depois os trâmites também, as celebrações na Catedral de Porto Alegre, o velório na cripta, e depois a nossa ida de Porto Alegre até Daltro Filho, e finalmente lá no dia 27 de dezembro daquele ano, então, a missa com o corpo presente e depois o sepultamento dele ali no cemitériozinho ali dos franciscanos em Daltro Filho. Então eu creio que esse histórico, pelo menos assim para abrir, eu posso dar para vocês. Essa é a parte que eu com mais intensidade acompanhei o cardeal Lorscheider. Em outubro de 2013, aí eu retornei à província do Rio Grande do Sul. E sobre o caso do Dom Alvísio, então, a primeira questão que me apareceu foi uma carta do Dom Damasceno, pedindo que o Dom Alvísio fosse trasladado aqui para o santuário. E aí, em conversa com o Dom João Inácio, etc., nós começamos a andar bastante devagar, porque agora já fazem 4 anos, né? Nós fomos muito prudentes, porque o Dom Alvísio, ele mesmo disse, o Dom Damasceno, ele é um filho ilustre da comunidade, então pode dificultar. Mas a nossa província, num capítulo passado, aprovou quase por unanimidade o translado do Dom Alvísio para Aparecida, porque conhecia as normas da igreja, que o lugar do Dom Alvísio seria aqui no santuário onde ele trabalhou. Então existe já o lugar preparado dele, então nós aprovamos no capítulo o translado
dele para cá. E assim, lentamente, foi se encaminhando o processo. Da nossa parte, a gente entende que o Dom Aloísio, por ser uma figura da Igreja Universal, ele não nos pertence. Ele não pertence à Ordem Franciscana, ele não pertence à província de São Francisco de Assis, mas é um dom de Deus que foi concedido à Igreja Universal. E eu creio que aqui no Santuário de Aparecida ele vai falar muito mais alto do que lá onde ele está enterrado. E aqui muita gente, principalmente de Fortaleza, lá do Nordeste, poderão visitá-lo, poderão recordar o seu pastor, que era muito querido lá em Fortaleza. Uma pessoa muito ligada aos pobres, aos pequenos, alguém que tinha um amor pelas pessoas, um amor de pastor realmente pelos pequenos. Um dia me chamou a atenção, até lá no Sul, pediram para ele vir fazer uma palestra e celebrar uma missa num dia. E ele estava lá em Fortaleza ainda, ele disse assim, por favor, doem esse dinheiro da passagem para os pobres. Vale mais a pena do que eu gastá-lo numa viagem daqui até lá para ir rezar uma missa. Então esse era o espírito que ele tinha, um espírito humanitário muito forte, muito grande. Então, nós estamos à disposição e vamos fazer tudo aquilo que é necessário e importante para que o translado aconteça. De Daltro Filho, imigrante, lá do convento São Boaventura, na capela onde são enterrados os frades, de lá para o santuário aqui de Aparecida. Para nós vai ser uma alegria a gente poder prestar esse serviço. Tenho certeza que Dom Aloísio foi um dos grandes homens que Aparecida conheceu, e que os devotos de Nossa Senhora Aparecida conheceram. Ele marcou uma época aqui no santuário. Eu até arrisco dizer assim, que a gente compreende o Santuário Nacional antes de Dom Aloísio e depois de Dom Aloísio. Ele conseguiu fazer assim um divisor de águas por aqui, né? E essa é uma das muitas razões pelas quais tanto Dom Damasceno, Dom Darcy e agora Dom Orlando insistiram, né, nessa ideia de trazê-lo para cá, tá? Não só para cumprir aquilo que a igreja determina, mas até para tê-lo aqui, né, como referencial de humildade, de simplicidade, de santidade, né? Em termos de santuário nacional, o que veio depois de Dom Aloísio, em termos de ganho pastoral, e até de desenvolvimento empresarial, quem vive aqui sabe muito bem o quanto ele significou, né? E até mesmo para a Arquidiocese de Aparecida, né? A Arquidiocese de Aparecida está completando 60 anos esse ano, e Dom Aloísio foi o terceiro arcebispo dessa arquidiocese. Ele também marcou época nessa arquidiocese. Mas eu gostaria de lembrar, então, alguns feitos, né, assim, visíveis, que estão aí de ganhos em termos de santuário nacional. Foi da época de Dom Aloísio a construção do Centro de Apoio, que era um sonho de muitos anos dos missionários redentoristas, né, que estão aqui desde o século XIX, né? E Dom Aloísio chegou, já estava em andamento, mas a construção propriamente dita e todas as orientações de como acontecer o centro de apoio foi de Dom Aloísio Lochaide, né? A campanha dos devotos, né, de 1999, né? A campanha dos devotos, que nasceu assim com essa pretensão de ser apenas uma campanha passageira, ela se tornou um grande instrumento de relacionamento com o devoto. Por quê? Por causa dessa figura chamada Cardeal Dom Luiz Lochaide. A maneira simples dele se comunicar, de querer o povo, né? De sentir que através desse instrumento o santuário poderia alargar ainda mais o seu espaço, né? Não o espaço físico propriamente, mas espaço de relacionamento. Então a campanha dos devotos, ela teve o dedo, o coração, a cabeça de Dom Aloísio, né? Claro que depois da saída dele, a campanha cresceu e ajudou o santuário a crescer muito, né? A TV Aparecida, né? Eu ainda me lembro, na época, eu estava na fundação, eu era o
o gerente lá da Rádio Aparecida, quando se começaram, então, os trâmites para poder nascer a TV Aparecida. E Dom Aloysio lá estava com toda a sua a força, né, que ele representou em termos de Brasil, de igreja do Brasil, né? O Dom Darcy até brincava assim, que Dom Aloysio abria todas as portas. Era para ir no Ministério das Comunicações, pronto, leva o Dom Aloysio, e a porta aberta. Ele era essa figura meio que unanimidade, né? Dom Aloysio, então, e a TV Aparecida começou a ser, então, não pensada, porque ela já estava sendo pensada há mais tempo, mas ela começou a ganhar corpo naquela época, né? Tanto que em 2005 ela é, então, inaugurada, né? Uma ação de Dom Aloysio que marcou a vida do santuário também nessa era pós-Dom Aloysio foi a volta dos redentoristas para a administração do santuário, né? O Dom Aloysio fez questão, quando ele assumiu, olha, eu quero que os redentoristas cuidem não só da pastoral, do serviço religioso, mas também da administração. E foi aí, então, que ele pediu a presença de Dom Darcy, né? E Dom Darcy foi meio que o anjo da guarda de Dom Aloysio durante o tempo que Dom Aloysio esteve aqui em Aparecida, né? Era aquela figura assim, tipo braço direito, né? Para poder ir onde precisava ir. E, então, essa presença também, isso também, creio que determinou, né, a história do santuário. Mas duas outras ações de Dom Aloysio, que não foi propriamente dele, mas ele permitiu que acontecesse, né? A Bíblia de Aparecida nasceu na época de Dom Aloysio, quando nós estávamos lá na editora Santuário. A Bíblia, como se sabe, precisa de assinatura de um bispo, né? Ninguém pode, senão ela não é reconhecidamente católica. Mas Dom Aloysio, então, né, deu toda a força para poder acontecer essa obra. Depois, o surgimento do Deus Conosco Dia a Dia, que hoje é um dos grandes instrumentos de evangelização aí Brasil afora, né, da presença da palavra de Deus na mão do povo, né? Em termos de Arquidiocese de Aparecida, Dom Aloysio, com a sua visão de igreja da época, ele conseguiu dar um pouco de identidade à arquidiocese, porque era tudo junto, o santuário e a arquidiocese, né? Quem participou dessa história sabe muito bem. E Dom Aloysio, então, tomou como tarefa dele, claro, com a ajuda de todos os outros, mas como tarefa dele, de fazer essa separação, digamos. Olha, isso aqui é a Arquidiocese de Aparecida, isso aqui é Santuário Nacional. Isso em termos de físicos, mas também em termos de pastoral. Tanto que uma das ações foi transferir a catedral do Santuário Nacional para a Igreja de Santo Antônio, para dar um pouco mais de identidade, de autonomia à Arquidiocese de Aparecida, né? Porque em termos de pastoral, né, nós sabemos disso, o Santuário Nacional ele se ocupa com o peregrino, digamos assim, com o nacional, né? E a Arquidiocese ela está restrita mais aqui ao território de Aparecida. Bom, só para citar um pouco, então, quem foi essa figura, né? E o que ele deixou, que legado ele deixou para nós, né? Em termos físicos, pastorais, e aqueles que puderam conviver, ele viveu conosco, o primeiro ano dele em Aparecida, ele viveu conosco no convento, aqui ao lado, né? Então, nós pudemos conhecer também esse lado humano, né? Digamos, de confrade, como nós falamos de Dom Aloysio. A sua simplicidade, a sua vida de oração, embora fosse o bispo, né, da arquidiocese, entre nós, dentro de casa, ele vivia como um igual, digamos assim, né? Então, é por tudo isso que nós nos empenhamos muito em trazer Dom Aloysio. E também porque muito dos bispos e sacerdotes que aqui passam, né, ao visitar a Capela da Ressurreição, onde está Dom Aloysio? Né? É a pergunta que se faz por causa desse costume que há na igreja, né, de sepultar os seus arcebispos eméritos também ali na catedral, né? E para o próprio povo que aqui, como disse o Frei Inácio, né, com certeza ele vai ser muito mais visitado, né,
por causa da frequência de peregrinos aqui. Bem, como vai se dar isso, né? Nós faremos uma missa lá em Daltro Filho, né? Junto do lugar onde Dom Aloysio nasceu e viveu e escolheu também para encerrar a sua vida, junto dos seus co-irmãos, né, do seu povo. Então teremos uma celebração lá às 8h30 da manhã, do dia 4 de outubro, e a partir dali, então, ele será trazido para Aparecida. Queremos que aconteça tudo no mesmo dia, a missa lá pela manhã e aqui à tarde, entre 16h30, 17h30, ele chegue por aqui. Esse que é o nosso planejamento, né? E do dia 4 até o dia 8 de outubro, então no dia 5, dia 6, nós teremos aqui celebrações, primeiro no dia 5, com a presença de Dom Damasceno, porque Dom Damasceno foi quem sucedeu Dom Aloysio aqui, né? E no dia 6 de Dom Umes, Cláudio Umes, que foi, né, confrade de Dom Damasceno, de Dom Luiz, desculpe. E no dia 7 é o dia das eleições, então, né, nós não teremos assim uma celebração propriamente para Dom Aloysio, mas no dia 8, que seria o dia do aniversário natalício dele, então nós faríamos na parte da manhã, também às 8h30 da manhã, a celebração oficial de encerramento de toda essa obra, né, de trazê-lo para cá. E durante o tempo que ele estiver do dia 4 ao dia 8, então ele vai ficar na Capela São José, porque ele era um homem muito devoto de São José, né? Ele vivia dizendo para nós assim, São José dá jeito, né? Então, ele tinha uma confiança muito grande em São José. E aí, então, como homenagem, né, a ele também, essa espiritualidade que brota da figura de São José, ele vai ficar lá na Capela de São José para a visitação. Escolhemos o dia 4 de outubro por ser o dia de São Francisco, né? É mais um dos filhos de São Francisco que a igreja, com certeza, tem como santo. E também porque nós estaremos dentro do contexto da novena. A novena de Nossa Senhora Aparecida, com a chegada de Dom Aloysio, ela começou a ganhar esses contornos que ela tem hoje. Porque até então, a novena era uma missa com algumas orações e pronto, não passava disso. Quando Dom Aloysio chegou, ele disse, para aí, uma novena é diferente de uma missa. Então, a novena precisa ter uma característica de novena. E a partir daí, nós começamos, então, seguindo as orientações dele, né, fazer a novena dentro dessas características que ela tem hoje, né? Inclusive com encenações e outras coisas, né? Porque ele dizia que é preciso diferenciar uma coisa da outra. Isso é uma visão pastoral de quem, de fato, está preocupado, né, com a espiritualidade do povo e, principalmente, deixar o povo se manifestar. Ele tinha muito essa preocupação de deixar o povo se manifestar dentro da religiosidade, da piedade popular. Então, por tudo isso é que nós escolhemos essa data do dia 4 de outubro, né? É o nosso segundo dia da novena. E o aniversário de Dom Aloysio também dentro dos dias da novena, as coisas se juntaram todas e por isso escolhemos essa data.